nome é Dmitry Gouveia e esta é a apresentação em e-pôster do trabalho com o título Desenvolvimento de pontos quânticos de CDTE silanizados para otimização das propriedades ópticas e aplicação em terapia fotodinâmica. Os pontos quânticos são partículas fluorescentes de tamanho nanométrico e possuem diversas aplicações biomédicas. Os pontos quânticos de CDTE são o resultado do confinamento quântico entre as moléculas de cádmio e telúrio, formando uma esfera nanoscópica, que possuem defeitos em sua superfície ocasionados por ligações não compensadas. Isso provoca o surgimento de subníveis de energia, aumentando a largura da banda de emissão dos pontos quânticos e provocando perda de energia. Para evitar esse ponto negativo na emissão dos pontos quânticos, fazemos a silanização, que é o recobrimento dos pontos quânticos com uma fina camada de sílica, que estabiliza seus defeitos de superfície. Por se tratar de partículas emissoras de luz, podem atuar como fotossensibilizadores em terapia fotodinâmica. A irradiação por uma fonte de luz visível próxima à absorção do ponto quântico pode induzir a morte celular de micro-organismos patógenos pelos mecanismos de oxidorredução e formação de espécies reativas de oxigênio, o que pode ser uma alternativa ao uso de antibióticos. Objetivos: obtenção de pontos quânticos de CDTE passivados com dióxido de silício para estabilizar seus defeitos de superfície, aumentando a eficiência de sua luminescência para aplicação em terapia fotodinâmica. Metodologia: para a síntese dos pontos quânticos, foi preparada uma solução de cloreto de cádmio adicionada a uma solução de cisteamina sob agitação. O pH foi ajustado com ácido clorídrico para entre 5,6 e 5,9. Foi mantida sob refluxo a 90 graus Celsius, purgada com nitrogênio por 30 minutos. Foi adicionado solução de telurito de sódio, seguida de borohidreto de sódio, e o sistema prosseguiu em refluxo por mais 5 horas, até o crescimento dos pontos quânticos. A silanização requer 3 etapas: a obtenção dos pontos quânticos fluorescentes, a modificação da superfície dos pontos quânticos para torná-los vitreofílicos através da adição de uma camada orgânica e a deposição da camada de dióxido de silício utilizando um precursor como o silicato de sódio, seguindo o método de Stauber. A caracterização foi realizada por meio de espectrofotometria de absorção e emissão e potencial zeta. O teste de produção de espécies reativas de oxigênio foi determinado pelo método RNO, descrito pelo grupo de pesquisa Nanobio da UFPE. As amostras foram irradiadas com LED azul em intervalos de 1 minuto. A produção de oxigênio cicleto pelos pontos quânticos irradiados foram avaliadas pela atenuação da densidade óptica em 440 nanômetros através da degradação de RNO na presença de L-histidina, utilizando um espectrofotômetro de absorção UV-Vis. A inativação fotodinâmica utilizou culturas de estafilococos saprofíticos suspendidas em uma solução salina tampão fosfato. As suspensões microbianas foram transferidas para placas de 96 micropoços, seguindo da adição dos pontos quânticos. A mistura foi homogeneizada e incubada por 15 minutos. Depois, foram submetidas à radiação utilizando LED azul. O resultado é expresso em log de 10, calculado a partir do FC pelo método proposto por Jeff em 1997. Resultados: sobre as propriedades ópticas dos pontos quânticos preparados no estudo, o primeiro máximo de absorção dos pontos quânticos de CDTE-cisteamina encontra-se em 519 nanômetros, enquanto seu máximo de emissão é observado em 550 nanômetros. Através do primeiro máximo de absorção eletrônica, estima-se o tamanho médio dos pontos quânticos com um diâmetro aproximado de 2,8 nanômetros. A carga superficial dos nanosistemas. As medidas foram realizadas em triplicata, obtendo-se uma média para cada uma das amostras silanizadas.
todas as amostras ficaram próximas entre si, em valores próximos a menos 30 mV, evidenciando estabilidade das amostras. A produção de radicais livres pelo método RNO dos pontos quânticos de CDTS-esteamina não silanizados ficou em torno de 21%. Os experimentos de degradação do RNO pela produção de radicais livres de cada uma das 10 amostras de CDTS silanizado obtiveram variação de 21% a 48% de degradação. O ensaio microbiológico de inativação fotodinâmica. As colônias de Staphylococcus saprophyticus submetidas à incubação com pontos quânticos de CDTS silanizados têm os resultados dispostos como média, mais ou menos o desvio padrão, para os grupos controle, irradiados por 3 minutos e irradiados por 5 minutos. Foi realizado one way ANOVA em cada grupo. Conclusão: este estudo demonstra a utilidade de pontos quânticos de CDTE como fotossensibilizadores. Na expressão de espécies reativas de oxigênio, foi demonstrado até 48% de ação fotodinâmica. A fluorescência das amostras silanizadas apresenta um aumento de até 160% na intensidade. Os testes microbiológicos de inativação fotodinâmica demonstraram resultados positivos de inibição do crescimento de bactérias utilizando o LED azul. Esta foi a minha apresentação e obrigado. Olá, meu nome é Yasmin, sou docente do curso de enfermagem do Centro Universitário Tabosa de Almeida e com os demais autores nós construímos o seguinte trabalho: uso dos sistemas de informação em saúde como estratégia de promover qualidade no atendimento à população e alimentação dos bancos de dados para pesquisas em saúde. Como nós sabemos, a utilização dos sistemas de informação atua de forma integrada por meio dos mecanismos de coleta, tabulação, análise e transmissão de dados, o que contribui tanto para a melhoria da qualidade do atendimento, quanto possibilita a realização de pesquisas em saúde, o que fortalece e auxilia no processo de ensino e pesquisa. Por isso, o nosso trabalho tem como objetivo demonstrar a importância da utilização dos sistemas de informação em saúde e a alimentação dos bancos de dados para contribuir em pesquisas em saúde. Trata-se de uma revisão integrativa de literatura que foi realizada através das bases indexadas na Biblioteca Virtual de Saúde, através dos descritores Banco de Dados, Inovação, Tecnologia e Saúde, com auxílio do operador booleano END. Encontrou-se um total de 124 artigos que foram submetidos aos critérios de inclusão, artigos em língua portuguesa e publicados nos últimos 5 anos. Após esses critérios, foram encontrados 16 artigos que foram lidos seus títulos, resumos, e após a exclusão da literatura cinzenta, artigos duplicados e de idiomas, além do português, foram selecionados 3 artigos para compor o estudo. Assim, o uso dos sistemas de informação em saúde traz grande benefício ao setor no que tange à qualidade da assistência e no meio científico, proporcionando dados para pesquisas e também para o Estado, pois é através dessas informações que é possível tomar decisões que impactem diretamente nesse setor. No entanto, ainda há dificuldades tanto para o processamento dessas informações por questões estruturais, quanto no que diz respeito às ferramentas de coleta e de disposição dos dados, bem como na capacitação de profissionais que possam cumprir com essas atribuições. Sendo assim, a gente percebe a importância de manter o banco de dados atualizado, mas também de capacitar esses profissionais para a disponibilização das informações coletadas, podendo assim ofertar uma base de dados com dados sólidos, concisos e de qualidade que podem auxiliar na assistência à saúde da população brasileira e no meio acadêmico em pesquisas e trabalhos acadêmicos. Obrigado pela atenção de todos e obrigada pela oportunidade. Olá pessoal, o presente estudo tem como título Benefícios do gengibre sobre náusea e êmesis na gestação.
uma revisão integrativa, o qual teve como autores Tatiana Batista dos Santos, a qual sou eu, Maria Maurielli, Jéssica Lohane, Inoque Chaves, Renata Santos, Felipe Santos, Rafaela Oliveira e o autor e o orientador, Jefferson Felipe. Diante desse pôster, né, vocês podem observar que o período gestacional ele é composto em média de por 40 semanas. E durante esse tempo, o corpo da mulher ela passa por diversas transformações fisiológicas importantes para a regulação do metabolismo materno, desenvolvimento fetal e preparação da mãe para o parto e lactação. Essas mudanças elas podem variar de gestante para gestante, podem causar tanto alterações psicológicas como insegurança, angústia, sensibilidade, quanto fisiológico, como, por exemplo, edema de membros inferiores, náuseas e êmesis. Estes dois últimos sintomas são bastante comuns no período gravídico e é causado principalmente por mudança na circulação, como aumento do débito cardíaco e volume plasmático. Além disso, há também constantes reformulações hormonais. Neste contexto, durante a gravidez, aproximadamente 80% das gestantes são afetadas por náuseas e êmesis. Náuseas, ela se caracteriza como uma sensação desagradável na região epigástrica, que comumente são acompanhadas de calafrios, produção excessiva de saliva, sudorese, entre outros. Após isso, por vezes, ocorrem movimentos espasmódicos do diafragma e da musculatura torácica e abdominal, expulsão do conteúdo gástrico e caracterizando-se a êmese. Tendo em vista isso, as náuseas e êmesis são comuns durante esse período, como vocês podem observar. E a busca por alternativas seguras relativamente simples de baixo custo, com boa acessibilidade pela sociedade, torna-se bastante relevante. Assim, a investigação, a pesquisa, a orientação, quanto aos benefícios do gengibre, dessa raiz, com um potencial antiemético durante esse período gestacional, pode estar contribuindo para a diminuição do uso de drogas e reduzir o risco de problemas gestacionais. Diante desse esse estudo ele tem como objetivo discorrer sobre a eficácia do gengibre como terapêutica medicinal em combate às náuseas e êmesis durante a gestação. Para a realização desse estudo, utilizou-se, foi uma revisão integrativa, a qual ocorreu no período de janeiro de 2022, utilizando bases de dados como Cielo, PubMed e Linux. E para isso foi utilizado alguns escritores, onde foi buscado nos escritores em ciências da saúde, no qual foi gengibre, gravidez e medicamentos fitoterápicos. Esses escritores eles foram cruzados. Para isso, tivemos critérios de inclusão, os quais artigos foram de 2010 a 2022, nos idiomas português, espanhol e inglês, e critérios de exclusão, que foram artigos publicados e estudos que não contemplavam a temática. Diante disso, em relação ao cruzamento desses escritores, chegamos a diversos resultados, artigos, e ao final da pesquisa, a coleta de dados, ela foi realizada a princípio pela leitura de cada título, seguido do resumo e após isso o texto completo. Sendo que, ao verificar os artigos buscados, filtramos 11 artigos científicos para a elaboração desse estudo. Diante disso, resultou-se que pode-se observar que há uma grande variedade de medicamentos disponíveis na indústria farmacêutica e foi visto que a fitoterapia ela permanece bastante popular mundialmente. Além de que o gengibre ele possui um efeito medicinal considerável para a redução desses dois sintomas, a náusea e o vômito, como é evidenciado no ensaio clínico de Cardoso e Amaral, qual mostraram que esse gengibre não tem efeito teratogênico durante o período gestacional. Além disso, também outros estudos eles compararam o uso do gengibre com a vitamina B6, mostrando que a raiz ela foi mais eficaz no alívio desses sintomas do que a vitamina. Além disso, outro estudo mostrou-se que comparou o consumo de 1 grama de gengibre com 40 mg de vitamina B6 durante 3 meses e identificou que o gengibre é mais eficaz com a melhoria dos sintomas surgindo no 7º dia de uso. Além disso,
Gianca Cosa et al. 2015 mostra que os extratos de possuem um papel terapêutico importante, com nenhum efeito colateral, podendo se constituir como uma alternativa significante aos medicamentos procinéticos tradicionais, como levosulfirina, doperidona ou metoclopramida. Portanto, pode-se observar que esta revisão observou que o gengibre possui efeito considerável sobre as náuseas e vômitos em gestantes, principalmente nas semanas iniciais dessa gestação. Quando comparado à vitamina B6 e à compressão, a raiz mostrou mais eficaz, não apresentou efeitos colaterais, e com base nisso, fica a perspectiva da realização de mais ensaios clínicos que foquem a eficácia e segurança em diferentes doses do gengibre durante todo esse período gestacional, visando assegurar o uso da raiz em qualquer período gravído. Obrigada. Boa noite. Iria apresentar o trabalho intitulado Terapia laser de baixa intensidade, também conhecida como LLT, em doenças crônicas. Esse trabalho está sendo apresentado pela docente do curso de fisioterapia da Uniages, com a titulação de mestre, Amanda Almeida Santana Ribeiro. A terapia a laser de baixa intensidade, conhecida como LLT, ela pode estimular e também ser capaz de inibir diversas funções biológicas, sendo capaz de tanto alterá-las quanto normalizá-las por meio de diferentes técnicas. Hoje, sabe-se que a maioria das doenças crônicas elas têm um potencial de piorar a saúde em geral dos seus pacientes, fazendo com que haja uma grande limitação da sua capacidade de viver, do seu estado funcional, da sua produtividade e também da sua qualidade de vida. Sendo assim, é interessante trazer para o questionamento, né, como a LLT ela pode contribuir como técnica adjuvante no tratamento de doenças crônicas e quais que são os pontos positivos e negativos do emprego dessa abordagem para a discussão da temática. O objetivo do presente pôster é avaliar as características, as vantagens e as desvantagens da LLT como técnica adjuvante no tratamento das doenças crônicas. Para a metodologia da execução desse trabalho, foi possível realizar uma revisão bibliográfica através das bases de dados Google Acadêmico, Cielo e PubMed, utilizando os descritores, né, as palavras-chave crônicas, terapia laser de baixa intensidade, LLT, e radiação de sangue com laser intravascular, atendendo assim, né, os estudos qualificados e quantificados para fazer parte dos resultados do presente estudo, os estudos que tivessem no mínimo 10 anos de publicação, que atingissem um dos quesitos do objetivo geral do trabalho, que seria elencar tanto característica quanto vantagem ou desvantagem do uso da LLT, e a partir daí a gente consegue permear as descobertas que são relevantes para a discussão dos resultados do presente trabalho. Inicialmente, houve muita discussão, muita dúvida com relação à funcionalidade da LLT, chegando à conclusão através dos estudos publicados por Hashi et al. Em 2010, que ela atua induzindo uma reação fotofônica na célula. E isso é também conhecido como um processo chamado de bioestimulação e fotobiomodulação. E sendo estas características importantes para várias tarefas celulares. Além disso, é possível afirmar também, né, nos estudos de Wang et al. Em 2017, que a LLT ela pode produzir espécies reativas de oxigênio em células normais, e quando elas é usada em células com estresse oxidativo, em modelos animais de diversas doenças, os níveis de estresse, os níveis de espécies reativas de oxigênio, eles são reduzidos drasticamente. Ainda diante dos resultados, é possível afirmar que essa abordagem ela é capaz de regular tanto os efeitos antioxidantes, como também reduzir o estresse oxidativo, sendo um dos efeitos mais reprodutíveis redução geral do processo inflamatório.
que é uma característica que é muito importante em vários distúrbios, principalmente nos associados às doenças crônicas em questão nessa discussão. Mediante os achados do presente post, é possível concluir que as técnicas utilizadas para a LLT, elas são consideradas acessíveis, elas podem ser aplicadas de diversas formas, a nível vascular, a nível de terapia combinada com antibióticos, sendo assim possível concluir, né, que elas podem ser amplamente usadas numa gama de patologias crônicas. Identificar as lacunas existentes para a utilização dessa técnica é algo que tem sido relatado como eficiente, como fundamental, deixando aqui a sugestão de que novas pesquisas elas possam ser desenvolvidas, né, no sentido de ampliar ainda mais o conhecimento a respeito da presente temática. Muito obrigada.